Ali atrás você vê o meu marido, aqui é o escritório dele, eu ocupo Assim. Mas a gente já está combinado de que isso aqui sempre tem prioridade. Beleza, a Val vai começar a contagem. 2. Bom, vamos começar então. Boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente vai ter uma aula aberta do curso das Promotoras Legais da Fronteira Trinacional, e que é um curso, né, de capacitação de mulheres da comunidade para orientar outras mulheres em relação à questão da violência de gênero. E nossa aula hoje é César, né, ela esteve já na primeira turma das promotoras legais, ministrou a aula inaugural, segunda turma de 2020. A Moema, ela é mestre em Ciências Sociais, educadora socioambiental. Ela é conhecida internacionalmente pelo seu envolvimento no movimento de mulheres, né, desde 1975, ela já está nessa luta. Participou do início de vários movimentos sociais e várias ONGs, né, de 80 e de 90. Ao longo da vida profissional, ela trouxe muitas contribuições para a educação popular, né, onde o nosso curso está inserido. Ela particularmente trabalhou em relação às questões de gênero e meio ambiente. Como fruto do trabalho da Moema, né, junto a esses grupos mais diversos, ela organizou muitas publicações, entre kits de formação, cartilhas, cadernos, vídeos, né, e foi facilitadora do trabalho de educação ambiental das sociedades sustentáveis e responsabilidade global no Rio 92, né. Entre as principais publicações da Moema estão Se Me Deixem Falar, e, bom, ela participou ativamente de vários movimentos no Brasil todo. Atualmente ela está morando em Toledo, aqui no Paraná, né? Nós somos as promotoras legais da Fronteira, estamos aqui localizados em Foz do Iguaçu, e essa live aberta a gente está transmitindo pelo YouTube para todo o Brasil e todo mundo que estiver interessado. Muito obrigada, Moema, pela sua participação na nossa aula. É um prazer imenso ter você aqui, né, poder te ouvir e ouvir toda a sua experiência, né, de vida enquanto profissional. E a gente está muito feliz de ter você. E acredito que vai ser uma grande aula e uma grande contribuição para a nossa formação. Então, eu vou desligar minha câmera para facilitar a transmissão e depois eu volto com as perguntas do pessoal no YouTube. Então, Moema, fica à vontade, a aula é toda sua. Boa tarde a todas e todos aqueles que nos ouvem. Espero que tenha alguns homens também, além das mulheres, que se formam como promotoras. E quero parabenizar, em primeiro lugar, não é, a Daniela e todos vocês que participaram da organização desse segundo curso. Que maravilha! Olha, vocês não podem imaginar quanto eu sinto que é importante e quanto eu valorizo o fato de vocês terem topado, né, essa empreitada de fazer esse curso online. Às vezes parece que é fácil, mas não é. É muita nova aprendizagem para entrar, para sair, para convidar, para confirmar. Como educadora popular, eu sei o que é organizar. E até pela forma como tenho sido convidada para participar em várias lives ou cursos como esse também, né? Como isso demanda muito, né, das pessoas que estão preparando e das pessoas que de fato querem participar. Porque se bem a gente não tem que pegar, sabe, o ônibus, ou andar a pé mesmo, ou pegar a bicicleta para sair de um lugar e ir para outro, o fato de ter que sentar na frente do computador, mas tem que ter um mínimo de silêncio para poder estar participando. Às vezes não se tem tanto recurso na própria casa, né? Eu sei que tem gente que vai até noutra casa de uma amiga para
poder participar online. Então, tudo isso eu gostaria que vocês soubessem que eu estou valorizando muito, querendo também, né, então, cumprimentar a vocês todas que fizeram esse curso e principalmente quem organizou, e tomara que ele seja assim, o final do segundo e já o lançamento de um terceiro, porque nós estamos longe de ter conseguido tudo que nós queremos, né? E essa pandemia, infelizmente, né, mostrou, entre tantas outras coisas, o que está sendo ainda como cultura reinante no país, a questão da violência doméstica, que aumentou assustadoramente, né? É muito grande o que tem visto e falado, é muito grave. Eu não tenho, assim, dados específicos do que tem acontecido na Tríplice Fronteira, mas é um dado que já se sabe que aumentou numa grande porcentagem a questão da violência doméstica pelo fato de estarmos isolados, pelo fato de estarmos mais juntos. Quando seria a possibilidade da gente estar partilhando muito mais, né? E acontece que muitas vezes, pelo fato de existir já a violência, ela se manifesta pelo fato de estarmos mais juntos. Então, eu imagino assim, vocês devem ter tido experiências, inclusive, relacionadas com esse período específico da pandemia. E esse é um primeiro dado que eu gostaria de ressaltar, porque é uma coisa assim que, às vezes, a gente não faz ideia de quanto a gente tem isso alastrado como cultura na nossa sociedade, né? Fora o problema tão grande e tão grave que nós temos desse desmonte das políticas públicas sociais, entre as quais as políticas públicas para mulheres com equidade de gênero, né? Num país onde se tem desvirtuado por completo toda a nossa reflexão, todas as nossas propostas, todas as políticas que a gente conseguiu anteriormente que fossem trazidas como assunto do país, né? Tanto na questão mais da sociedade civil, mas também como políticas públicas, para erradicar a violência nas suas mais diversas formas. Quando eu falo nas mais diversas formas, é que eu penso, né? Vocês, enquanto promotoras legais populares, têm um foco muito específico, né? Nessa questão da violência doméstica, nessa questão da violência que se manifesta no dia a dia, nas relações mais próximas entre as pessoas, né? Mas a mulher sofre uma violência muito grande em muitos outros aspectos, né? Que vocês também devem ter abordado de alguma forma, na questão da violência que a mulher sofre no trabalho, na questão da violência que a mulher sofre nas várias formas de vivência e convivência, na questão da violência que existe hoje, né, no que se propõe de atendimento à saúde integral da mulher. E acho que tem algumas formas de violência que estão se tornando cada vez mais evidentes, né, que a gente às vezes não aborda tanto, mas que é porque a gente esquece, né, dos papéis sociais que ainda se mantêm e que são atribuídos mais às mulheres, né? E é tudo aquilo que se refere, né, ao cuidado da vida. Eu diria, por exemplo, na questão do cuidado da alimentação e da nutrição sustentável, né, que ainda fica aos cuidados da mulher e para os quais a mulher muitas vezes nem tem condição. Eu fiquei pensando muito no tema, que é um tema tão abrangente. Aí eu pensei de trazer para vocês o que foi o último trabalho que eu fiz no âmbito das políticas que a gente teve, a Conferência Nacional de a segunda Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. No Brasil, a gente teve mais de 200.000 mulheres que participaram na preparação dessa conferência, e desta conferência emergiram 10 eixos de trabalho. E como educadora popular, quando eu recebi o tijolo, né, do Plano Nacional, eu logo pensei, como é que a gente pode trazer isso para o âmbito local? E nesse sentido, logo me veio a ideia assim de
quantas redes, quantas iniciativas existem, né, que estão trabalhando esses assuntos, né, e que poderiam ser úteis às mulheres. Então, nós transformamos os 10 eixos em 10 cartilhas. Estou mostrando aqui para vocês. Vou mostrar algumas, porque não dá para falar todas, mas quando eu falo de redes, é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Existem muitas redes e a gente pode se conectar com elas a partir dessa questão de eliminar a violência contra a mulher nos vários aspectos da vida da mulher, né? Então, esse tema aqui, o enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres, que tinha como título Viver em Paz, ele tem, assim, como referência, certamente vocês já abordaram isso no curso, né? Mas a gente não se sente sozinha empreendendo um curso desses, né? Agora, no dia 16 de novembro, por exemplo, né, a gente sabe, já existe uma campanha na qual a gente pode se inserir, que é a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que começa aqui no dia 20, né? No mundo todo começa no dia 25, foi um dia que foi adotado numa conferência internacional das mulheres, mas que começou numa conferência latino-americana, em homenagem a 3 mulheres que foram mortas, né, assassinadas, a mando de um ditador, que era o ditador Trujillo, da República Dominicana, e que tratava a ilha como se fosse um feudo próprio, né? E todas as mulheres tinham que, de qualquer forma, estar a serviço dele. Essas 3 irmãs eram mulheres, inclusive, de uma família bastante abastada, né? E elas se negaram a satisfazer os desejos sexuais de Trujillo, então ele mandou simplesmente assassiná-las. Então, houve todo um movimento na resistência que se criou a partir dessas 3 irmãs, né? Pátria, Minerva e Mirabal, e a partir disso foi trazida essa ideia, né, de não celebrar, de comemorar o dia 25 em memória dessas 3 irmãs, se tornou uma campanha latino-americana que virou uma campanha internacional. Por conta de tão forte que é o problema da opressão, da discriminação e da violência contra as mulheres negras, a gente já começa no dia 20, até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Então, são 16 dias de diferentes atividades. Quando isso aqui começou, os 16 dias de ativismo, eram cartas que se escreviam para as Nações Unidas, né? Eu assinei muitas vezes, foi bem no começo, foram mulheres da América do Norte que lançaram a campanha, e aí, durante esses 16 dias, todo mundo escrevia, né? E dava alguns depoimentos, e eles mandavam essas cartas para a Secretaria-Geral. E, pouco a pouco, isso se tornou um movimento, que eu tenho certeza que é uma coisa que vocês também estão aproveitando, né? Aí tem a campanha do Laço Branco, que entra também dentro desses 16 dias do ativismo, né? E que a gente tem, assim, como dia de referência, o dia 5 de dezembro, e certamente vocês conhecem essa campanha, né? Que foram homens do Canadá que começaram, e eles não começaram de alegres, né? Eles começaram porque aconteceu uma coisa muito séria. Dentro de uma universidade de Montreal, lá no Canadá, um dia, um rapaz que era estudante da área de engenharia chegou e dentro da sala de aula matou 13 mulheres. E deixou uma carta, porque depois ele mesmo se matou. Ele disse que não suportava a ideia das mulheres estarem pegando o lugar dos homens nessa área. Então, tudo isso são violências que a gente, né, nem imagina ainda que pode existir. E alguns homens, enquanto homens, se sentiram tão afetados por esse problema, que começaram a discutir dentro das casas deles o que a gente faz com um fato desses, né? E começaram a trabalhar e a divulgar e a se pronunciar contra, e isso se tornou a campanha do Laço Branco, que começou no Canadá, e que aqui no Brasil, que no mundo inteiro está já funcionando bastante, né? E aqui no Brasil tem essa campanha que muita gente entrou nela e pratica como parte dos 16 dias pelo fim da violência contra as mulheres. Também a gente tem, assim,
uma grande rede que é o enfrentamento ao tráfico de pessoas. E a gente sabe, né, que no tráfico de pessoas, muitas são mulheres e meninas, né, adolescentes, atualmente até crianças estão sendo parte do tráfico das pessoas, né? Bom, tem o Fórum Popular, desse que vocês estão agora já inseridas, né? Que é o Fórum de Promotoras Legais Populares, e tem algumas instituições que são instituições criadas por homens para trabalhar com homens pelo fim da violência de gênero, né? Que é o Instituto Papai, que tá lá que foi criado lá no Recife, o Instituto Promundo, que foi criado lá em São Paulo, e o Instituto NOS, que é lá do Rio de Janeiro. E aí também tem uma rede que se criou lá no Acre, até eu tive a oportunidade de estar no início dela, que se chama Rede Acreana de Mulheres e Homens, que tem como um dos objetivos principais de comprometerem os homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, eu sempre gosto de salientar que nesse tema, pelo fim da violência contra a mulher, apesar do desmonte das políticas públicas, a gente não está sozinha, né? A gente sabe que conta com contatos, com apoios, com redes para quem a gente pode se dirigir e a gente pode sentir que está junto com elas, né? O outro eixo que a gente trabalhou foi nessa questão do direito à terra, à moradia e à infraestrutura social, que eu acho que é uma das coisas muito importantes também, porque a violência contra mulheres se deu muito, muito nessa questão, né, de como, quando tudo era atribuído aos homens, né, as mulheres, sobretudo aquelas que dependiam do homem enquanto provedor, né, de repente ficavam sem absolutamente nada. Não é por nada que teve uma política nacional que, neste programa Minha Casa Minha Vida, colocava a casa no nome das mulheres, para que as mulheres tivessem certeza que, se o homem decidisse de se separar, as mulheres não ficassem sozinhas e sem nada com as crianças, né? Mas eu acho assim também ali tem muitos contatos, né, que podem ajudar nessa questão, quando às vezes as mulheres ainda são despejadas de suas próprias casas, né? E aí tem a Comissão das Mulheres na Associação Nacional dos Moradores, a gente tem o movimento dos trabalhadores sem teto, tem o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e tem também na área rural o movimento das mulheres camponesas. São todas redes, né? Por isso que a Daniela combinou comigo, né, de trabalharmos sobre a questão de redes de mulheres e a Carta da Terra, que eu vou falar logo mais. Na questão da comunicação, nós sabemos também, né, que a comunicação está longe. Nossa, nos meios de comunicação, então, está muito longe de abordar o que nós, no caso vocês, como promotoras legais populares, gostariam que aparecesse nos meios de comunicação oficiais, né? É tudo tão descontextualizado que, às vezes, não leva a nada. Aqui teve uma mesa redonda da qual eu participei, e nessa mesa estava a juíza, né, aqui do nosso município, e ela disse que ficou horrorizada um dia que chegou um homem e disse para ela: eu não tenho ideia de por que a senhora me chamou, porque eu não matei a minha mulher, eu só espanquei. Sabe, é tão triste, porque a gente vê na mídia, né, na Globo mesmo, né, e outros grandes meios, né, o homem matou essa, o homem matou aquela, o namorado matou uma, sabe, mas é tudo tão descontextualizado que parece que só o feminicídio pode ser um problema. Todos os demais problemas não são mais. Então, a gente tem que estar muito, muito antenada nisso e realmente trabalhar muito mais, eu acho, né, ficar muito mais ligadas enquanto grupo, né, no caso vocês ali, como promotoras legais populares, com pessoas da comunicação ou
com redes sociais que tratam esse tema, né? Porque a gente precisa se apoiar entre grupos que estão no mesmo lugar, sabendo que a mídia não sabe trabalhar e, inclusive, não sabe de jeito nenhum como lidar com essa questão da comunicação em relação à violência contra a mulher. Sempre traz como fatos soltos, isolados ou pessoais, não abarcam com a estrutura violenta da sociedade que nós vivemos, que aceita e permite que as coisas aconteçam. Um outro grande tema é o tema da educação, né? Vocês sabem que a educação que a gente recebe está longe de ser uma educação que educa para a diversidade, que educa para o respeito, né? O respeito independente da questão de raça, de cor, de etnia, de gênero, né? De situação assim, como é que eu diria, de necessidades especiais, né? É uma educação, ainda nós não temos uma educação inclusiva, a não ser em alguns lugares, em algumas escolas, em alguns pontos onde isso se leva a sério. Mas existem várias redes no âmbito nacional que lidam com esse assunto, que é a rede de formação para a diversidade, a ação educativa que trabalha essas questões no âmbito nacional. Nós temos também esse tema da educação para a equidade de gênero e o respeito à diversidade de gênero e de identidade independente de sexo e identidade sexual, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E aí tem aqueles institutos que eu falei para você, né, dos homens, o Instituto Promundo, o Movimento Nacional dos Direitos Humanos, a Rede de Desenvolvimento Humano, que é uma rede de mulheres também, e a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, e um grupo que já tem, acho que uns 50 anos, que é a Sempre Viva Organização Feminista, que agora é também a sede, né, do movimento das mulheres no âmbito internacional. Aí tem toda essa questão da participação das mulheres nos espaços de decisão, e nós temos várias redes também que trabalham com isso, né? Como a gente pode chegar a ter mais possibilidade de poder de decisão nas organizações e também no âmbito político, né? Com relação ao tema da saúde, que eu acho que tem muito a ver também com a questão do tema da violência contra as mulheres, a gente também tem nesse tema da saúde da mulher, que a gente batizou de Mulheres Saudáveis para um Planeta Saudável. Muitas redes, tem a Rede Nacional de Mulheres de Direitos Reprodutivos, né? Rede Nacional Feminista de Direitos Reprodutivos, tem um grupo bem importante, né, que se chama Católicas pelo Direito a Decidir, é uma organização mundial e tem um grupo bem importante aqui no âmbito nacional. Tem um coletivo que já tem também mais de 40 anos, que é o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, o ECOS, que é um grupo bem importante também de comunicação e sexualidade, Grupo Transas do Corpo, que são ações educativas em saúde e sexualidade, Instituto de Bioética sobre Direitos Humanos e Gênero. A gente tem bastante conversa sobre esse assunto em alguns lugares, não todos, mas na Pastoral da Criança. E tem uma rede de homens pela equidade de gênero. E, claro, né, coisas como a Rede Nacional de Parteiras Tradicionais, que está muito, muito desenvolvida no Norte e no Nordeste. E instituições nacionais como o SOS Corpo, Gênero e Cidadania. Então, eu acho assim, não faltam lugares para a gente poder estar sendo conectadas, né, de acordo com aquilo que a gente quer viver e fazer. Com relação ao que foi o tema trazido, né, que são essas redes, eu teria mais uns 5 grupos diferentes, né? Não sei se a Daniela já tem
mas todos esses sites, né, estão à disposição. Daí talvez poderia facilmente, né, botar à disposição de vocês, para vocês trabalharem no seu âmbito pessoal e, às vezes, para indicar a outras mulheres, né, que estão trabalhando em outros espaços, né. Quando falamos de as redes de mulheres e a Carta da Terra, né, eu só vou lembrar um pouquinho sobre o que é a Carta da Terra, para aqueles que não conhecem, né? A Carta da Terra, ela foi fruto de um trabalho de muitos anos de reflexão, e ela começou a ser construída, né, já na Rio 92, que foi a segunda conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento. E a gente sempre tem que pensar, né, essas conferências não surgem do nada e não surgem como uma coisa porque é bonita, porque é interessante, elas surgem por necessidade, por se constatar que o mundo está indo numa direção absolutamente insustentável, né? A primeira conferência tinha sido em 1972, em Estocolmo, lá na Suécia, mas ela reuniu só governos do Estado. A Rio 92 já trouxe uma grande diferença, que foi paralela à conferência oficial, né, dos governantes que estavam presentes ali, dos vários estados ligados às Nações Unidas. Aconteceu o Fórum Global, que juntou mais de 400 organizações, muitas delas organizações internacionais, e dentro dessas organizações nós tivemos também um trabalho muito especial das ONGs, né, das organizações não governamentais, muitas delas especificamente de apoio aos movimentos populares, e dentro desse grupo foi que eu tive a oportunidade de ser a facilitadora do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Então, nessa Rio 92, a Carta da Terra já tinha um rascunho para ser trabalhado, mas os donos do poder, né, os estatistas, não tiveram nem condição de chegar a abordar essa carta. Bom, acabou a conferência, mas algumas das pessoas que tinham sido responsáveis, né, nesse nível mais alto pela organização do Fórum Global e da conferência retomaram as ideias da carta, porque acharam que eram bem mais avançadas, inclusive daquilo que tinha sido proposto para a Agenda 21, né, que foi o grande documento que saiu da Rio 92, e continuaram trabalhando, então, sobre esta proposta de uma Carta da Terra, que era uma carta de valores e princípios para um futuro sustentável. E foi muito interessante, porque essa carta não foi feita por um grupinho de experts, né? Teve uma grande comissão internacional que se criou, que teve representantes de vários continentes, né? Inclusive, só para vocês terem uma ideia, daqui da nossa região, pela América Latina, a primeira pessoa que participou foi a Mercedes Souza, né? Que vocês devem conhecer, né? Essa aí, a cantora militante, né, que é realmente a cara da América Latina, que quer novamente se tornar a pátria grande, né, dos povos latino-americanos. Depois que ela faleceu, daí quem foi nomeado foi Paulo Freire, né, que ficou como representante, né, da nossa região aqui nessa comissão internacional. E depois de Paulo Freire, então, veio o Leonardo Boff, né, que esteve no trabalho até a carta se completar e ser entregue, aceita pelas Nações Unidas. Então, essa comissão era tipo assim um grupo pensante, né? Mas eles criaram então um grupo de redação, de formulação, que se instalou lá na Universidade da Paz, na Costa Rica. E o interessante é que esse grupo juntou tudo que tinha de documentos já escritos, né,
mas fez um grande trabalho de recolher dos vários continentes as propostas da sociedade civil e também de governos locais e nacionais em relação ao que achavam que devia constar numa Carta da Terra. E aí, de tudo isso, nós tivemos encontros nas várias regiões, aqui no Brasil, mesmo lá perto de Cuiabá, no Centro Geodésico, teve uma reunião latino-americana, onde se trouxeram todas as propostas, né, da América Latina para esta carta. Enfim, com toda essa documentação recolhida, foi feita essa grande síntese em 16 princípios e valores para um futuro sustentável. E daí, de todo esse movimento, né, se chegou a um texto final, mas esse texto final também não foi entregue para as Nações Unidas antes de passar pelo aval de organizações. Foram mais de 4.500 organizações de várias partes do mundo que assinaram essa carta, que foi então entregue para as Nações Unidas através da Unesco em 2000. Esse ano nós estamos celebrando 20 anos da Carta da Terra. O interessante da Carta da Terra, e eu acho importante isso para o movimento de vocês, enquanto promotoras legais populares, e eu sei que algumas estão em vários outros, tipo a Elza, que está em vários movimentos sociais, as outras de vocês eu não conheço, né? Como essa carta é tipo um norte para a gente, né? Situar o que está fazendo, se está na direção de um futuro sustentável, de sociedades que a gente vai criando no âmbito local, e nacional e regional, nessa diversidade toda de situações que a gente vive, de acordo com o território onde vive, né? E desde o começo, como eu dizia, o interessante dessa carta é que ela se constituiu como um documento-movimento. Por quê? Nós já temos documentos demais que foram aceitos, inclusive são declarações universais, né, como essa dos direitos humanos, como outras declarações dos povos indígenas, convenções internacionais, essa famosa convenção contra todas as formas de discriminação contra a mulher. A gente tem documentos, mas que acabam não se tornando realmente parte da nova cultura que nós precisamos. Por isso que a gente insistiu muito, né? A Carta da Terra é um documento-movimento. E a gente está fazendo vários trabalhos nesse ano, inclusive se depois vocês se interessarem, eu posso passar, porque eu faço parte desse movimento da Carta da Terra, né? Nós criamos aqui no Brasil a Teia da Carta da Terra, que se propõe justamente, né, de levar em frente, né, dentro dos nossos movimentos, estes princípios e valores. Quando eu falo nos princípios e valores da Carta da Terra, eu quero lembrar também como o movimento de mulheres no âmbito internacional, e que esteve muito presente tanto no Fórum Global da Rio 92, como também aqui no Rio de Janeiro, de novo, na Rio +20, em 2012, como as mulheres trouxeram coisas muito grandes para serem trabalhadas e avaliadas no âmbito da nova civilização que nós queremos, né? E teve uma coisa que vocês podem depois procurar na internet, que é a declaração final, né, das mulheres na Cúpula dos Povos, aqui na Rio +20. E o último parágrafo do documento das mulheres é super importante, onde as mulheres se juntam, né, aos povos, às nações que lutam por todos os seus direitos e por todas as suas culturas e pelos seus territórios, a começar pelo nosso próprio território, que é o nosso corpo. Isso, às vezes, até choca as pessoas quando você fala, né, como as mulheres entendem o próprio corpo como um território. E ele é assim. Ele é um território a partir do qual a gente vive e habita neste planeta, a partir do nosso cotidiano, né? Mas ele é um território global também.
E é uma coisa incrível como a nossa subordinação enquanto mulheres tem sido atravessada pela ciência, mas principalmente pelas grandes corporações que utilizam a ciência a serviço de tecnologias que utilizam os nossos corpos, principalmente o da indústria farmacêutica e o da indústria dos cosméticos. E é incrível, porque a indústria farmacêutica, depois da indústria do armamento, né, é a segunda no mundo, e a terceira é a indústria dos cosméticos. Acho que nós temos que começar a pensar muito, muito, muito nisso, como, né, toda uma cultura nos é imposta a partir daquilo que as grandes corporações inventam e as indústrias vão transferindo desde o âmbito global até o mais local onde a gente vive, né? E a outra coisa que eu penso assim, né, quando na questão dos nossos corpos enquanto territórios, né, a mulher nunca pensa em si mesma só para si mesma, né? É algo assim tão parte da cultura, né, da gente pensar em si e pensar nos que estão próximos a nós, principalmente aquelas que são mães, que são chefes de família, né? Eu nunca esqueço de uma reunião que eu fiz aqui em Toledo com um grupo de mulheres da Igreja Luterana e eu tinha preparado, né, o que tinham me pedido como tema, mas eu sempre gosto de primeiro ter um mínimo de informação do que o grupo deseja. Aí eu disse, olha, se vocês têm algum tema mais especial que vocês querem abordar, podia falar, né? E teve uma mulher que me disse, eu queria muito que a senhora falasse sobre a panela. Eu disse, como assim a panela? Sim, ela disse, porque eu sou dona de casa, ela disse, sou eu que faço a comida para minha família, e antes eu sabia bem o que eu fazia para alimentar a minha família. Se eu colocava na panela feijão, era feijão. Se eu colocava milho, era milho. Se eu colocava mandioca, era mandioca. Eu não sei mais o que eu coloco, porque é tudo tão cheio de veneno dos agrotóxicos, agora tem essa transgenia, eu não sei mais o que eu estou dando para minha família, se eu estou envenenando ou se eu estou estragando a saúde da minha família. Então, eu acho que isso também a gente tem que considerar como uma das formas de violência que afeta particularmente nós, mulheres, né? E uma forma de resistência. Todas essas coisas estão muito claras nos princípios e valores da Carta da Terra para um futuro sustentável. Eu vou depois mandar todo o material que eu tenho para a Daniela, né? Que ela pode partilhar com vocês, porque ali vocês têm o texto da Carta da Terra, né? E já vou dizer alguma coisa sobre o texto como tal, né? O texto da Carta da Terra, mas também a gente está fazendo uma pesquisa para ver que coisas nós estamos fazendo que já estão de acordo com esses princípios da Carta da Terra. E também a gente está fazendo uma campanha para termos candidatas e candidatos à prefeitura e à vereança que assinem o seu compromisso para levar os princípios da Carta da Terra para a gestão e para a legislação pública, né? Eu acho assim, é tão importante a gente trazer tudo isso, né? Para depois cobrar, inclusive, a aplicação desses princípios, tanto na questão da formulação e controle das leis, né? Como também na questão da gestão dos nossos municípios. E eu acho muito importante isso dos municípios, a gente está na boca de uma eleição municipal e é muito importante que a gente tenha muito mais consciência social e ambiental nos municípios, porque, como bem dizia o Betinho, né, esse que não sei se vocês conhecem, mas foi o que começou a campanha nacional contra a fome, a miséria e pela vida, ele costumava repetir, as mudanças não vão vir do Planalto. E isso para nós agora está claro como o sol do meio-dia. Mas mesmo em outras circunstâncias com gente mais progressista, as mudanças vão vir das planícies, ou seja, do âmbito mais local, da rededização das boas práticas que existem nos municípios, até se tornarem políticas públicas nacionais que realmente permaneçam, né?
Então, voltando à Carta da Terra, depois eu passo toda essa informação que eu falei agora. Ela tem 16 princípios que estão divididos em 4 grandes blocos. Mas a primeira coisa que eu acho importante salientar, né, é que a Carta da Terra, ela não foi escrita porque é bonito, né? É porque a humanidade, né, está num momento decisivo. E a pandemia veio de novo nos lembrar que ou a gente muda, ou a gente muda. Até se a gente quiser continuar vivendo como espécie humana. Então, no preâmbulo, a Carta da Terra diz: a humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, é viva como uma comunidade de vida única. E esse é o primeiro ponto, né? O ser humano tem se desenvolvido, principalmente nos últimos séculos, né? Muito como o dono de tudo, sem respeito pelos ciclos de vida. E a natureza está dando agora o retorno, né? Nós temos que lembrar, né, que a Terra tem capacidade de recuperação e também do bem-estar da humanidade, mas depende muito de como nós também a tratamos, né? Existe uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo, mas este meio ambiente global tem recursos finitos. E a gente tem tratado nessa questão do desenvolvimento como um crescimento, né, infinito. E não tem como continuar pensando assim. E nós estamos, eu acho, nessa pandemia, com muitos elementos para pensar que o que nós estamos vivendo agora não é uma coisa que veio de graça, que caiu do céu por descuido, né? Ela é fruto do jeito como nós estamos acabando, né, com as florestas, acabando com as águas boas, né? E aí todos as bactérias, né, os vírus, etc., que anteriormente estavam em animais ou estavam mais situados nas plantas, estão indo para nós. Tem que deixar cada coisa ocupar o seu próprio lugar, não é? E saber aprender a conviver. Aí, o primeiro bloco de princípios é a respeitar e cuidar da comunidade de vida. Ou seja, sair dessa história de pensar só na espécie humana, né? E pensar na nossa comunidade de vida com os demais seres que constituem a comunidade de vida e dos quais nós dependemos. A gente está tendo, assim, desastres ambientais terríveis, né? E que são sempre socioambientais, que são o efeito de como a gente vem ocupando os territórios, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no desastre de Mariana e Brumadinho, não foi um desastre, um acidente, né, ambiental, ele foi um desastre socioambiental, ocasionado pela companhia da Vale, e que afetou não só a comunidade ao redor e aquele pedaço onde está a mineradora, mas estragou o rio ao longo de estados, né? Estragou com a vida de comunidades ribeirinhas, né? Estragou com a vida da comunidade dos Krenak que viviam ao lado do Rio Doce. E para quem o rio era parte da vida deles. Eles tratam como um irmão, como um tio, né? E com aquela clareza, né, de como é importante ter água limpa para a gente poder se banhar nessas águas, para a gente poder ter peixe bom de água limpa, para a gente poder, sabe, circular, né, livremente, sem ter medo. E aí, de repente, aquilo tudo vira uma lama que estraga todo o rio ali em Minas Gerais e continua estragando ao longo do estado do Espírito Santo e continua chegando para estragar também, chegando até o oceano. Essa visão, sabe, mais sistêmica é muito importante hoje para qualquer iniciativa, né? Nós tivemos aqui a oportunidade de fazer um grande trabalho de educação ambiental na Bacia do Paraná 3, e não era de graça que a maioria das pessoas envolvidas nesse programa eram mulheres.
porque as mulheres são bem mais sensíveis para toda essa questão do meio ambiente, né? Por conta disso que eu falei anteriormente, né? Do cuidado da vida, do cuidado da saúde. Eu lembro que uma vez a gente estava falando muito do estímulo, né? As pessoas para cuidarem do seu espaço, e as mulheres mais da área rural têm esse costume, né, de plantar bastante assim ervas ao redor da casa, né, para fazer chás, para colocar na salada, temperos, etc, etc. E uma vez uma me disse, a gente às vezes fica até sem gosto de fazer, porque depois o vizinho aí rega tudo com agrotóxico, estraga tudo aquilo que a gente faz também. Então, tem que pensar muito nessa interação entre as comunidades humanas, né? Por isso que eu digo, né, pensar muito na comunidade de vida e a comunidade humana como parte desses outros seres que constituem a comunidade de vida. Outro ponto que vem em seguida é o ponto da integridade ecológica, que leva a pensar em como restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com grande preocupação pela diversidade biológica e os processos naturais que sustentam a vida. E eu ali sempre falo, né, que às vezes nem é a gente diretamente, né, naquela vida que leva na sua própria casa, no seu próprio trabalho, no seu próprio bairro, mas como a gente pode interferir junto àqueles que nos governam, né? Aprender a conjugar 2 verbos já seria o suficiente para a gente ter uma outra relação com a natureza, de acordo com a Carta da Terra, né? Que é o verbo prevenir e o verbo regenerar. Se a gente previne, se a gente tem precaução, quanto desastre que a gente pode evitar, né? Eu lembro de quanto trabalho a gente fez aí na região, né? Na nossa região toda, né? E eu sei que o Coletivo Educador fez um trabalho grande ali na Foz do Iguaçu também, para a limpeza dos rios, né? Das sangas, né? Para a recuperação de nascentes. Mas tem que continuar tendo cuidado, senão não adianta de nada, né? Então não adianta eu querer, eu tenho que meu vizinho também queira, eu tenho que ter o bairro vizinho também queira, toda essa questão de como a gente começa a se sentir mais necessitados uns dos outros, né? E prevenir o estrago. E quando a gente consegue regenerar algo, a gente tem que pensar, bom, agora que está regenerado, vamos continuar prevenindo, porque se a gente não cuida daquilo que a gente regenerou, estraga de novo, né? Então, eu acho que essa é uma visão que tem que estar muito mais clara, não só entre os cidadãos e cidadãs, né? Mas principalmente entre nós mulheres, né? Como também entre as pessoas que nos governam. E aí o terceiro princípio, que também todos eles, cada um deles, desses 4, vem dividido em 4, por isso que ficam 16 princípios, né? É a justiça social e econômica. E a primeira questão que fala, né, é erradicar a pobreza como imperativo ético, social, econômico e ambiental. Começando, né, dos outros vários, o direito à água potável, o direito ao ar puro, o direito à segurança alimentar, o direito aos solos não contaminados. Tudo isso são formas de... A falta de água pura, a falta de ar puro, a falta de segurança alimentar, a falta de solos limpos, não contaminados, são todas formas de violência contra a natureza e contra nós como consequência. Então, eu acho que, assim, como promotoras legais populares, a gente talvez tem um foco prioritário, mas na nossa vida a gente tem que ter todos esses princípios para tudo o resto, né? Para tudo o resto que nós estamos vivendo. Porque a gente é a mesma pessoa, né? Independente da profissão que a gente tem, independente da religião que a gente frequenta, independente de algum espaço social que a gente tem mais acesso, cada um de nós é a mesma pessoa, independente de onde vai, independente do papel que exerce, como filha, como mãe, como esposa, como avó, né? Como vizinha, como sindicalista, como membro de um partido político. Isso tudo a gente vai sentindo mais necessidade ainda da gente, como dizia o Gandhi, né? Ser a transformação que a gente quer ver no mundo. E com a justiça social e econômica, que aí tem bastante coisas que nos atingem diretamente, né? Um dos itens que tem nesse ponto é
afirmar a igualdade entre os seres humanos e a equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável. E aí fala, né, em assegurar o acesso universal à educação, ao cuidado com a saúde e às oportunidades econômicas. E aí, entre outros, ele coloca assim, como parte desta Carta da Terra, no item 11, né, assegurar os direitos humanos das mulheres e das meninas e acabar com toda a violência contra elas. Então, se vocês forem responder na pesquisa que se está fazendo sobre a Carta da Terra, vocês podem colocar que vocês estão trabalhando particularmente nesse ponto. Mas também um outro ponto que a Carta da Terra traz no item 11 é promover a participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida, econômica, política, civil, social e cultural, como parceiras plenas e partidárias, tomadoras de decisão, líderes e beneficiárias, e fortalecer as famílias, garantindo a segurança e a criação amorosa de todos os membros da família, independente do tipo da família que a gente constitui. Então, esse item 11, vocês podem realmente meditar nele e assimilar de maneira especial, porque é onde vocês, nesse momento, né, que a gente está aqui encerrando esse curso, certamente estão particularmente comprometidas. E esses 3 itens anteriores são os que nos levam, né, ao quarto ponto, né, quarto bloco, que é democracia, não violência e paz. E tudo isso que nós falamos anteriormente, né, ele realmente nos leva a transcender de longe a democracia representativa que nós temos atualmente, né, e procurar caminharmos para uma democracia real, com a participação cidadã respeitada, né? E é uma forma de diminuir a violência, de pensar numa cultura não violenta e de chegarmos a conviver em paz. E a Carta da Terra termina, muito bonito o final, né? Onde ela diz: como nunca na história, o destino comum nos conclama a procurar um novo começo. Esta renovação é a promessa dos princípios da Carta da Terra. Para cumprir, temos que nos comprometer a adotar e promover esses valores. E aí, no final, né, diz, né, como a gente precisa, para construir uma comunidade global, né, que as nações todas se comprometam, mas as nações são feitas, né, de indivíduos, de pessoas. Então, a nova cultura tem que partir de nós, das nossas comunidades, e se ampliando, se ampliando, se ampliando, até se tornar um novo jeito de ser em sociedades sustentáveis, com responsabilidade global. A gente não pode mudar o modelo hegemônico global, né, onde uma meia dúzia de corporações, né, tomam conta de tudo. É uma meia dúzia de grandes corporações que mandam, né, que comandam, né, a partir da economia de mercado, como tem que ser a vida e como pode ser a vida em sociedade e como é tratado o meio ambiente, né, sem respeito nenhum pelos ciclos da vida. Essa pirâmide tem que desabar, nós temos que ajudá-la a desabar e criar 3 ciclos, né, onde a economia esteja a serviço e a serviço da comunidade de vida, da proteção do meio ambiente. Esse é o grande desafio que nos espera. Termina que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso de alcançar a sustentabilidade, a intensificação da luta pela justiça e pela paz, e pela alegre celebração da vida. Então, eu vejo assim, né, vocês ali, né, são um grupo seleto, né? Vocês já não são um único grupo, vocês já são o segundo grupo que se forma. Vocês têm a possibilidade de estar aliadas a vários outros grupos que estão na mesma, que estão aplicando particularmente esse princípio 11, né, da Carta da Terra, mas que como cidadãs, né,
todos esses outros interesses, né? Enquanto pessoas, enquanto grupos, enquanto coletivos que frequentam, e como cidadãos podem ajudar a se criar nessa cultura de paz nas suas várias manifestações, principalmente nessa nova forma de nos vermos, né, filhos e filhas da Mãe Terra, e não tratar a terra como mero recurso, não tratar os bens comuns da terra, como é o sol, como é o ar, como é a água, como assunto de mercadoria que merece ser privatizado. Tudo isso que a gente tem como assunto de ser humano. Posso terminar por aqui? Oi, Moema, muito obrigada. Nossa, assim, sem palavras para sua aula, né? É algo que é importante não só para nós, enquanto promotoras, mas para todo mundo, né, enquanto cidadão, pensar essas questões. E também vai ao encontro um pouco do pensamento de que a gente não pode pensar as mulheres enquanto uma categoria homogênea, né? Que são várias áreas de atuação, são várias mulheridades, né, existentes, e a gente tem que levar tudo isso em consideração. E realmente são muitos espaços onde a gente pode atuar e lutar, seja na saúde, direito à terra, alimentação. E foi uma aula maravilhosa. Tem vários comentários ali no chat do YouTube elogiando a aula. A Diana comentou que o nosso primeiro território a ser defendido é o nosso corpo, né? Enquanto mulheres. A Rosélia comentou que é muito, muito bom te ouvir, que são muitas vivências, e que ela participou da primeira conferência de políticas para mulheres no Paraná, com você em Curitiba, em 2004, né? A Elza comentou, como sempre, a Moema dando uma aula para nos sacudir e sairmos das nossas zonas de conforto. E a gente tem uma pergunta da Diana, que é, Moema, eu queria saber o que você pensa sobre a exacerbação dos extrativismos na América Latina, que com violências de gênero estão realizando controle de acesso aos recursos naturais. Aí, se você puder responder para a gente. Então, eu falei um pouco das grandes corporações, né? Eu acho assim, é triste de ver isso, né? Como essas grandes corporações, elas estão dominando os países, né? Fora que nós temos alguns países que se acham donos dos outros países, né? Então, olhem só o exemplo da Bolívia. Eles tiveram ano passado um golpe de Estado, né? E tiveram um ano muito, muito difícil, e agora teve eleições, como tinha que ter tido antes, né? E nessas eleições, no primeiro turno, já ganhou novamente a população que quer essa mudança que começou em 2005 na Bolívia, né? Mas teve gente dessas corporações que fizeram campanha junto com os Estados Unidos para não conseguirem chegar às eleições na Bolívia. Por quê? Não tem nada a ver, para eles nem existe a população, sabe? Já foi, por exemplo, descoberto, né, na Bolívia o lítio que tem ali no sal. E o lítio é um elemento fundamental para tudo isso que está sendo necessário na construção dessas novas tecnologias. Então, para essas corporações, não interessa nada o que são as populações, para essas corporações, o que são as populações. O negócio é saber assim, quanto custa e quanto se paga, e se acabou. Mas dos nossos países, eles querem simplesmente que a gente aceite de continuar vendendo matéria-prima, pagam a um preço que eles mesmos determinam, e que depois eles fazem valorizar, como dizem, né? E dar o preço que eles querem. E assim é com tudo, né? Tudo aquilo que está acontecendo conosco também na Amazônia, não é... A gente sabe que o nosso presidente aqui é um comandado por, né? É triste de saber isso, né? E uma ignorância muito grande, aliada talvez a malvadez também, mas é impossível achar que essas pessoas ainda possam acreditar que a Terra é plana, essas coisas todas que vivem dizendo, né?
depois que teve, no caso, no nosso governo, um ministro que foi lá para o espaço e que sabe que a Terra é redonda, e tudo, a gente está vivendo um momento de muito caos, né? Então, em todos os lugares, em todos, né, onde existe essa exploração um pouco mais acentuada, e quando se chega nesses territórios, como é aqui no caso da Amazônia, como em outros lugares também, onde existe mineração, sempre tem esse problema da exploração mais direta, né, da mulher, não só da mulher a serviço dos que estão explorando, mas a mulher sendo utilizada simplesmente como, sabe, o corpo da mulher a serviço do homem, e se acabou. Então, por isso que as mulheres estão muito na frente, em muitos países, elas estão na frente dessas lutas de caráter também mais ambiental. Tem conhecimento de uma grande liderança, uma grande mestra minha, né, Vandana Shiva. Ela se formou como física, ela fez o mestrado, o doutorado dela, não sei, no Canadá, como física. Quando ela voltou para a Índia, ela recebeu um cargo no governo, mas coincidiu de antes dela assumir o cargo que ela foi convidada para ver a resistência das mulheres de um lugar chamado Chipko, que era um lugar que estava sendo assim, estavam querendo instalar ali um grande empreendimento imobiliário, e as mulheres da aldeia inteira cercaram, né, as árvores todas e não deixaram de jeito nenhum, e conseguiram ganhar. E elas diziam, não adianta, elas falavam para os donos da imobiliária, né, ou os que estavam representando, não adianta vocês nos prometerem casa em outro lugar, não adianta, vocês nunca vão nos dar o ar puro que nós respiramos aqui, a água limpa que nós temos aqui, o canto dos pássaros que nós temos aqui, a convivência comunitária que nós temos aqui, por conta de tudo que nós produzimos e distribuímos entre nós aqui. Sabe, é toda outra visão do mundo. E assim, muitas outras mulheres foram realmente líderes nessa resistência. A Wangari Maathai, inclusive, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela foi a liderança, né, que conseguiu criar, a partir daquilo que ela tinha entendido, muito antes de fazer os cursos dela, também nos Estados Unidos, ela fez o mestrado, né? Mas ela entendeu a partir da vida dela na comunidade originária dela, né? Seria uma comunidade indígena nossa, que o Quênia só poderia se restabelecer se voltasse a ter árvores que tinham todas destruídas, né, pela colonização. Aí ela criou esse movimento do Cinturão Verde, que ajudou muito a regenerar grande parte do Quênia. Então, eu acho assim, é muito importante a gente trazer isso à tona, sabe? Porque, como o Fridtjof Capra lembra, né, a gente não pode esquecer aquilo que era dito pelos que criaram essa ciência moderna fragmentada, né? E Bacon era um que dizia, né, que a natureza está ali para ser agarrada e expropriada, tal como se faz de uma mulher. É muito forte isso na boca de um cientista, mas esta é a forma de pensar, inclusive a ciência, e pensar nas mulheres, né, dentro da ciência. Não sei se eu respondi a pergunta dela. Acredito que respondeu sim. E é realmente muito chocante, né? Você perceber que essa é a visão de um cientista, tanto sobre a Terra quanto sobre as mulheres, né? A questão de gênero. E se o pessoal tiver... Está aí como uma propriedade sua, né? Tanto a Terra é propriedade sua, como a mulher é sua propriedade. Sim. É o que foi trazido ao longo de séculos, né? E não foi com o avanço da ciência que se avançou na cultura, muitas vezes, né? É algo que a gente até hoje vem trabalhando para desconstruir, né? Não é algo que Exatamente. Se esgotou ainda. Toda essa questão da desconstrução, toda a questão da decolonialidade, né? Toda essa questão do antipatriarcalismo, mas tá circulando por todos os países, né? A América Latina está cheia disso. E eu acho tão interessante
muita contribuição que o movimento feminista foi recebendo, né, das mulheres negras, à medida que foram se organizando, das mulheres camponesas, que trouxeram toda essa questão da visão delas enquanto mulheres sobre a agroecologia, sobre a reformulação dos papéis, né, na área da produção e da reprodução entre mulheres e homens no campo. Nossa, é muita coisa que as mulheres camponesas nos trouxeram. E agora, toda essa relação, né, dos nossos corpos, nossos territórios, que as mulheres indígenas vêm trazendo em toda a América Latina. A gente tem muito que aprender delas, sabe? Acho que para esse momento, e para dar resposta à Carta da Terra, a gente tem que ir bebendo bastante dessas várias fontes dos nossos feminismos. Sim, exatamente. Justamente o pensamento, né, interseccional, que não tem como a gente pensar nem na questão de gênero, nem na questão de violência, ou mesmo a questão de criação de políticas públicas sem levar em conta, né, que existem diversos tipos e formas de ser mulher, né, na nossa sociedade. E, bom, se o pessoal tiver mais algumas perguntas e comentários, eu vou ler alguns aqui do chat. Margarete comentou que o fechamento da Carta da Terra nos sensibiliza e nos comove, ao mesmo tempo em que nos incentiva a buscar a mudança, que não é só necessária, como também é possível. A Dani enviou uma pergunta, ela falou: Moema, você citou a pandemia como um momento de inflexão. O que pensar na vida pós-pandêmica? Diante do panorama atual, você se mantém otimista? A pandemia, ela foi uma revelação, né, de tudo que vinha acontecendo. Ela não veio, como eu disse, ela não veio de graça, né? Ela não veio por acaso, né? Nós provocamos, enquanto humanidade, enquanto devastadores, né, da natureza, não todos, mas eu sempre digo, né, a gente pode estar na mesma tempestade, mas muitos dizem não estamos no mesmo barco. E aqueles que dizem que estamos no mesmo barco, eu digo, eu realmente não me sinto no mesmo camarote, porque de degradação, nós não estamos no mesmo tamanho, né, de que alguns que estão no poder e que podem, né, estragar muito mais do que nozinhas aqui, né? Mas eu acho assim, enquanto forma de ser no mundo, primeiro que a pandemia mostrou, né, como a natureza continuou, né, onde, como Ailton Krenak disse, as árvores continuam, né, os animais continuam, né, a água continua, e a natureza limpou rápido, né, algumas praias modificaram rapidamente das sujeiras que tinham, né, começaram a ter água limpa. São Paulo ficou muito diferente logo de entrada, nas primeiras semanas, daquela nuvem, né, toda de poluição que a gente conhece, né? Então, são coisas que mostraram, assim, com certa evidência, como a natureza pode se regenerar, né? Agora, é muito triste de ver como em plena pandemia, neste nosso país, né, se conseguiu continuar destruindo e destruindo, e o que aconteceu no Pantanal não tem nome, né? Porque é demais o que está acontecendo nesse país em termos de demonstração clara de que a natureza não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vendo na Carta da Terra, né? Como parte da comunidade de vida, né? São pessoas que só veem como mero recurso. Ela pergunta sobre o pós-pandemia. Primeiro, não é no dia seguinte que, na pós-pandemia, nós vamos estar saindo de casa e que tudo vai estar bem, e que todo mundo vai estar bem, e que a gente vai conseguir trabalho de novo. Teve muita coisa que mudou, tem muitos trabalhos que nem vão existir mais. Muitas pessoas estão falando que a gente vai viver, de fato, no período pós-pandemia, um período em que o que a gente está tendo de fome agora vai continuar tendo, e talvez até mais. Vai ser um período propriamente de recessão, né? E que a gente não tem mais como não pensar um outro jeito de ser.
E, claro, ali você tem assim, muita gente da sociedade civil, das organizações que estão pensando como mudar o mundo, como mudar o jeito de coordenar, né, as nações, como as Nações Unidas estão até criando propostas novas de um outro jeito de atuar das Nações Unidas, que também estão sendo comandadas pela Organização Mundial do Comércio, né? A gente teve uma grande campanha global agora, né? As Nações Unidas estavam reunidas em setembro e teve uma grande campanha para que a vacina contra, né, o Covid-19 fosse uma vacina universal e gratuita, e para isso se interrompesse essa lei que existe das patentes, né? E que a patente também, já que o pessoal foi pago para construir, né, a vacina, que isso fosse de liberação para o mundo inteiro. Um pouco como fez o nosso Sabin, né, quando descobriu a vacina contra a malária. Não foi aceita, né, porque a Organização Mundial do Comércio se sobrepôs à Organização Mundial da Saúde. Então, eu não sei assim dizer, estou entusiasmada com a volta, eu estou com muita vontade de sair do isolamento, claro, né? Eu estou aqui em confinamento desde o mês de março, aqui em casa, né? Mas a gente tem que aceitar que nós estamos sendo chamados a dobrar a dose do nosso ânimo, da nossa coragem, nossa vontade de viver, e nos juntarmos cada vez mais com pessoas que querem uma vida diferente, criar tudo que é possível no âmbito local, e saber que as forças que nos dominam vão querer, não vão nos dar de presente, né? Assim, a gente já passou, o tempo já foi embora, não, e vamos espernear bastante, né? Tem gente que não acredita que vai ter retorno, né? Até o Ailton Krenak tem um livrinho que ele disse Ideias para adiar o fim do mundo. Porque a gente chegou num tal ponto que muitos não acreditam mais que é possível dar a virada, né? E as outras espécies estão sendo todas depredadas por nossa conta. A única espécie que se está autodestruindo é a espécie humana. Então, a gente que pensa muito, né, em como deixar o mundo melhor para as novas gerações, né? Vocês fazem parte da nova, né? Eu estou com 82 anos, né? Vou aplaudir lá do céu tudo que vocês conseguirem fazer mais para frente, né? Mas penso muito nos meus netos também. Eu tenho um netinho de 5 anos, outro de 13, outro de 16. Esse mundo novo, eu gostaria que fosse bem melhor desse que eu estou vivendo. Eu sou uma pessoa privilegiada, né? Vivo numa casa, tenho um terreno ali do lado, mas quanta gente não tem nem como se mover, né? 4, 5, 8 pessoas dentro de uma casa pequena, com muito mais dificuldade, né? Fora os que, né? Outro dia eu estava vendo uma família, os 3 perderam o emprego. Até conseguir se virar e inventar uma outra coisa, dá para inventar algumas, mas não dá para inventar todas, que a gente tem ideia, né? Então, eu não quero desanimar ninguém, ao contrário. Eu penso assim, sabe? Para mim, hoje, é uma grande alegria estar com vocês, partilhar essa energia positiva com vocês. Eu sinto que eu estou vivendo. E para mim, na idade que eu tenho, isso é muito grande, gente, porque eu estou no grupo de risco que foi descartado pelo governo. Tem que deixar morrer, deixa o velho morrer primeiro, sabe? É assim que foi falado com todas as letras no começo da pandemia. Mas nós estamos na contramão disso, né? Então, o que eu posso fazer? Em boa parte é isso que eu estou fazendo, né? Aceitando de participar de lives, de curso, de palestra, contribuir com uma cesta básica aqui, contribuir com grupos que estão apoiando outros grupos. Isso nos ajuda a, pelo menos, dizer, né? Eu estou vivendo aquilo que eu acredito que deveria ser uma coisa que todos podem viver. Eu acho que isso ajuda a viver, né? Não sei se eu respondi isso. Não posso, assim, dizer sou otimista, de maneira bem genérica, né? Sou otimista para algumas coisas e para outras sou reticente. Tá certo, mais que respondido. E como a Diana falou, né, nos comentários ali, é muito inspirador te ouvir, dá uma força, assim,
vontade de continuar nessa luta. E, bom, a Val fez uma pergunta. Não, antes a Dani indicou um filme que é Ponto de Mutação. E eu também queria indicar, eu ia indicar, a hora que você falou, antes de você falar, eu ia indicar o livro do Krenak, né, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é muito certeiro, assim, e também tem outro que é O Amanhã Não Está à Venda, que fala sobre todas essas questões, e são livros muito bons, assim, pra gente pensar nisso. E é bom, inclusive, da gente ir bebendo da sabedoria indígena, né? Eu acho isso bem importante. Sim, os livros são fantásticos. E, bom, a Val fez uma pergunta, ela escreveu: Moema, você destacou a importância de pensar nos nossos vizinhos e nos bairros vizinhos e nas comunidades e cidades vizinhas, quando pensamos nas mudanças práticas que desejamos implementar. Que caminhos ou conselhos você poderia nos passar para nós que estamos trabalhando como promotoras legais populares na fronteira, em uma fronteira? Nossa, eu acho assim, vocês mesmas podem descobrir melhor, né? Mas eu vejo assim, o fato, assim, vocês tratam de um tema que é um tema que sensibiliza muito os setores da sociedade. E eu acho assim, dentro desses setores que vocês conhecem, tem gente que talvez até está trabalhando essa questão da violência contra a mulher, né? Eu acho que eles precisam conhecer vocês e vice-versa, né? Às vezes até dentro das religiões tem gente que é muito sensível a essa questão, né? Outros são o contrário, né? Tem alguns que acham que a mulher tem que continuar submissa e se acabou, mas tem muitos que não. Então, dentro das pastorais, né, eu vejo na pastoral da saúde, por exemplo, da Igreja Católica, eu tive contato com algumas pessoas e eu vi assim quanto elas davam importância a todo esse papel que a mulher exerce, né? E às vezes ela é uma liderança e ao mesmo tempo é subordinada. Então, eu acho que é questão de vocês irem se ligando, né, a grupos que já existem, talvez, né? E que são sensíveis a essa questão. Tem alguns que talvez podem eventualmente dar apoio, né? Eu vejo, por exemplo, aqui no nosso município, né? O Rotary Club é um que parece ser bastante sensível a essa questão de acabar com a violência contra a mulher, né? Não, não sei como vocês ali têm alguma interligação com gente do poder público que de fato faz trabalho nesse sentido. Eu penso também, é legal de ter, inclusive, a presença de vocês dentro do coletivo Educador de Foz do Iguaçu, que é um coletivo que trabalha toda essa questão a partir da questão ambiental, mas se envolve lá com a questão social logo, né? Eu não sei se eu estou dando sugestões assim muito adequadas, né? Mas eu penso assim, como eu daria como sugestão ir se juntando com quem já com quem já faz alguma coisa, com quem é sensível à questão, sabe? E ter com esses grupos uma espécie de fórum pelo fim da violência contra a mulher, né? Que tem vocês como núcleo central, talvez, né? Que trabalha isso diretamente. Eu não sei se eu respondi a questão dela. Eu acho que sim. Acho que respondeu sim, Moema. Muito obrigada. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Então, eu queria agradecer em nome das promotoras legais populares aqui da fronteira e de todo mundo que está assistindo, né, o público externo também, pela sua aula maravilhosa. É sempre um privilégio ouvir você falando, né? É algo que nos motiva bastante a continuar nas nossas próprias lutas individuais e coletivas também. Então, muito obrigada. Eu agradeço também o convite e vocês sabem que se em alguma coisa eu puder colaborar, eu estarei disponível e quero felicitá-las pelo encerramento deste segundo curso. Muito obrigada, Moema. Até a próxima oportunidade, então. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.
Sim.